E a gente, nosso bate-papo do último bloco de hoje é com o professor de Biologia, Tiago Sena, que atua em curso preparatório pré-ENEM aqui em Linhares, e a gente vive aí o corre-corre dos estudantes se preparando. O ENEM é em novembro, né? O ENEM 2017. Tudo bem, professor Tiago? Tudo bem, graças a Deus. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui esclarecendo as dúvidas, as possíveis dúvidas que tenham sobre a prova do ENEM, né? Houve uma mudança agora incisiva na prova e eu estou aqui para esclarecer essas dúvidas. Bacana. Essa preparação, ela já vem de longa data, né? Os estudantes já vêm estudando, revisando. Nós começamos já os estudos em final de janeiro, início de fevereiro, e essas aulas são aulas temáticas, aulas preparatórias de conteúdo. Nós fazemos reuniões de leituras de textos. Olha que bacana. Né? Porque hoje em dia a gente tem que buscar o nosso diferencial, né? E o diferencial não fica apenas em sala de aula. Eu trabalho com meus alunos alguns textos. O que está acontecendo no mundo científico agora? Porque quando a gente fala em questão de atualidades, a gente associa atualidades à história, a coisas que estão acontecendo. Fica muito limitado a um tema só, né? Mas a gente vai fazer questão de biologia, a gente vai fazer questão de química, e a atualidade também estão nessas matérias inseridas. Sem dúvida. Bom, o ENEM provou que veio para ficar mesmo, né? Já quase 20 anos aí, é critério para entrada nas principais faculdades do país. Exato. Não dá para escapar dele e ele abriu as portas aí para muitos estudantes, né? Exatamente. Agora, o bacana que eu estou vendo é que o ENEM, a preparação para ele já está começando muito antes da chegada ao terceiro ano, né? O último ano do ensino médio. Exatamente, né? Assim, como o ENEM hoje virou porta de entrada, como você acabou de falar, para as universidades, antigamente a gente tinha o ensino médio, o aluno ele tinha as matérias, primeiro, no segundo, terceiro ano, e estava apto para isso. Então, hoje, o nível de concorrência com vestibulares de meio de ano, a busca por uma profissão como medicina, como direito, são cursos mais procurados, como ela está acirrada, os alunos tendem a querer estar preparados mais cedo. Então, a busca, o reconhecimento que o mercado mudou, né? Que hoje em dia, essa coisa, a crise influencia até na escolha do curso que o aluno vai fazer. Então, ele quer ter, não necessariamente, aquele amor que a gente tinha pelas profissões. Hoje ele quer ter uma estabilidade também. Tem o lado financeiro que conta. O lado financeiro conta também. Então, esse treinamento, digamos assim, está começando muito cedo hoje, né? Tá. Por exemplo, hoje nós temos uma série chamada Nono Ano, que era a antiga oitava série. Então, os alunos estão se preparando para Olimpíadas de Biologia, Olimpíadas de Química, de Matemática, a nível até nacional e internacional. Já é um ensaio para o ENEM também. Já é um ensaio para o ENEM, porque ele aprende as questões de múltipla escolha, de raciocínio lógico, né? Tem uma prova chamada Canguru de Matemática, que é a nível internacional. Então, você pode até saber como é que está o seu nível de matemática a nível mundial. Professor Tiago, vamos falar agora desse preparativo. Você falou que a turma começou no início de janeiro, né? Final de janeiro, início de fevereiro. Início de fevereiro, pré-ENEM, vai até bem perto de novembro aí, essa revisão. Mas parece que teve uma mudança na questão da banca que aplica esse conteúdo, né? Exatamente. É isso que chamou a atenção da gente, porque a gente já tem um cronograma desde o início do ano, para que você seja apurado com os alunos, o edital, porque às vezes associa-se o seguinte: eu só tenho que chegar em sala de aula e dar o conteúdo que vai cair na prova. Na verdade, eu também, juntamente com a coordenação do pré-ENEM, a gente senta e faz reuniões para entender o edital, porque é importante a gente olhar o edital e saber o que pode cair, o que vai ser cobrado, porque o ENEM, ele tem diretrizes a serem seguidas, que são habilidades e competências, né? Então, tudo isso norteia a forma que a questão vai ser cobrada. Então, quando a gente fez isso no início do ano com os nossos alunos, a gente espera que isso ocorra tudo certinho até o dia da prova, até o dia que a gente começar a fazer a revisão, que é um mês antes da prova, né? Então, com essa notícia agora do dia 26, que a presidente do Centro de Anísio Teixeira, né, ligada ao Ministério da Educação, ela alterou as bancas que formulam essas questões. E assim como você presta um vestibular, você também tem essas bancas muito conhecidas para concursos públicos. Elas têm uma característica própria, cada uma tem. Cada uma tem a sua característica própria, exatamente. Então eu tenho que agora, nessa altura do campeonato, fazer com que o meu aluno entenda essas características, né? Então você tem os prós e os contras dessa mudança. Os contras é que eu acho que não era o momento certo. Ou seja, como se você já tivesse o jogo rolando e você fizesse uma alteração que mexesse nesse enredo. Trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Exatamente. Né? Vai ter que mexer na estratégia. Mexer na estratégia agora. Não que seja um bicho de 7 cabeças, a gente vai correr a tempo, mas eu só acho que é uma preocupação a mais
para os alunos, não por falta de conteúdo, por falta de manejo à questão que vai ser trabalhada. O senhor está querendo dizer que o conteúdo, obviamente, é o mesmo, cobrado lá no edital para todo mundo, agora a maneira de abordar o assunto, cada banca tem um jeitinho diferente. Exatamente, porque os meus alunos, quando saem numa prova do Enem, a gente acompanha, eles falam, professor, foi muito cansativo, os textos são longos, né? Porque você começa a fazer a leitura, chega um determinado momento, você pode estar perdido nessa questão. Então a gente trabalha isso com simulados, a gente trabalha com as questões dentro de sala de aula. Para fixar mesmo. Para fixar e ele treinar, porque eu falo com o meu aluno, você tem que ter a aula e rapidamente exercitar o que você aprendeu. Então, quando você sai daqui da escola, você vai lá e resolve um número de questões. Isso vai aumentando gradativamente. Para chegar no dia do Enem, você já está acostumado a fazer as 90 questões. É o hábito ali, né? É o hábito de estudar e praticar o que estudou. Professor, agora o que o senhor chama mais atenção, que o aluno deve intensificar os estudos? Eu sei, a sua matéria é muito exigida também, biologia, mas a gente tem aí o que os alunos chamam de bicho-papão, que é a matemática, tem a língua portuguesa, principalmente a redação, que tem a maior pontuação do Enem. Exatamente. Bom, a dica que eu dou é a leitura de jornais, de revistas, né, de informativos que a gente acha. Hoje em dia a gente tem uma ferramenta muito interessante que é a internet. Às vezes a gente associa que as redes sociais são bichos de 7 cabeças que podem tirar a atenção do aluno. O que tira a atenção, no meu entendimento, é você buscar uma página que não te ofereça uma notícia bem apurada. Por exemplo, se você acompanha páginas de jornais, né, você pode ver a reportagem depois. Claro. Então você, mesmo não tendo aquele momento, você tem acesso a diversas opiniões, né? Às vezes a sua opinião sobre um caso político pode ser cobrado. Importante, né, buscar essa pluralidade, né? Essas diversas opiniões diferentes para buscar uma ideia. Exatamente, porque isso pode ajudar numa redação, por exemplo. Porque na redação eu não posso emitir a minha opinião, eu tenho que elaborar o contexto geral para responder os tópicos que a redação me cobra. Então, se você faz uma análise das questões de biologia, o que está acontecendo hoje em dia, por exemplo, nós tivemos agora o corpo humano ganhou mais um órgão. Na verdade, a gente já tinha, só que agora foi que é o mesentério, que fica nas nossas vísceras. Coisa aqui. Nova aí, Coisa né? nova. Então, ou seja, se eu me pego apenas a coisa que já foi passada, eu fico por fora dessas informações. Pode ser que fique desatualizado. Exatamente, né? Pois é, então, gente, olha, mudou, mas também não é motivo para ficar preocupado. É o que eu falo para o meu aluno. A você que está aí me assistindo agora, presta bastante atenção. As novas, houve essa mudança, então houve, antigamente era Sesgran Rio e a CESP-UNB, que agora se tornou Sebrasp, né? Mas era o CESP-UNB. Então o CESP-UNB saiu, continua Sesgran Rio, e agora é Sesgran Rio, Fundação Getúlio Vargas, a FGV. mais a FGV, mais a VUNESP. Então o que eu passo para os meus alunos? As questões agora, elas serão mais um teor de elaboração mais afinado. Tanto a Fundação Getúlio Vargas quanto a Sesgran Rio, elas são são bancas que cobram todo o edital. Eu até chego a falar para alguns alunos, que eu também trabalho para concurso, que a Fundação Getúlio Vargas, ela cobra até o rodapé da página daquilo que foi cobrado. Não pode deixar escapar nada. É uma coisa interessante, porque antes eu ouvia do meu aluno, sair cansado, né, e não caiu tudo aquilo que eu tinha estudado. Infelizmente. Infelizmente. Agora não, agora ele vai sair cansado e vai sair que tudo que aconteceu, tudo que foi cobrado. Né? Pô, que bacana. Então continua, né, esse esforço dos estudantes, agora concentrando, talvez mudando um pouco a estratégia, mas o foco no conteúdo continua, né, professor? É o que eu sempre recomendo. Se você está curioso, procura as questões dessas bancas de outros concursos, né? Pergunte ao seu professor, pergunte ao seu coordenador, as pessoas que estão ao seu lado, né? E qualquer dúvida pode procurar a gente aí nas redes sociais ou até mesmo na escola, né? Para a gente pode estar ajudando aí. Quero agradecer muito a presença do professor de Biologia, Tiago Sena, preparatório do Enem, tem atuado aí com a turma bacana. Se você quiser encontrá-lo na rede social, Tiago com H, né? Isso. TH aí, Sena com 2 N's, não é isso? Mas aí na rede social tá Tiagão Biologia. Tiagão Biologia, fica mais fácil ainda. Fica mais fácil ainda, mas tá com H lá ou só? Tá com H, tá com H. Tiagão com H, isso. Biologia, na rede social, vai encontrar. E aí pode trocar algumas ideias, mandar umas mensagens, né? Ou até mesmo para a página, né? Acho que vai ser exibido pelo Facebook também. Sem dúvida, claro. Então, se tiver, pode colocar lá nas dúvidas lá que eu prontamente respondo. Professor,
quero agradecer muito a sua vinda aqui, contribuindo aqui com o nosso telejornal, levando essa informação às pessoas que estão em casa se preparando na expectativa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, estar esclarecendo as dúvidas do pessoal de Linhares aí. Bacana. Minha gente, pessoal da Grande Vitória, que nos vê pelo canal 20 via RCA, obrigado pela companhia de sempre. Pessoal de Linhares e região, continue interagindo conosco. Deixe o recadinho lá no nosso canal no facebook.com/TVC Linhares. Acesse também a esta entrevista, reveja e compartilhe. Ela está lá disponível no nosso canal direto no YouTube. E fale conosco pelo telefone que aparece aí, é o 3373-2000. Eu agradeço a sua audiência. Até o próximo encontro. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.